Vamos lá, gente. A gente vai fazer a revisão aí do conteúdo do segundo bimestre. A partir do segundo bimestre, as apostilas, elas começaram a focar mais nas relações, né? A gente falou bastante aí sobre as relações interpessoais, o que é capaz de influenciar na ética, as relações que ocorrem entre indivíduos de locais diferentes, de culturas diferentes. Então a gente percebeu que essas relações éticas aqui, elas não dependem somente do ambiente de trabalho, somente das tomadas de decisão, mas também com as interações que a gente vai ter entre grupos de pessoas. Passei para vocês alguns textos, um filme que representava bastante aí as questões éticas e as barreiras que acabam surgindo e como que a gente poderia achar uma maneira aí de tentar ter uma tomada de decisão nesses momentos. Então, material exclusivo da avaliação vão ser esses dois conteúdos que a gente vai falar hoje a respeito das relações interpessoais, mais a questão da globalização, e a gente vai falar de alguns pontos aí. Vou abordar a apostila aqui nos pontos mais específicos da apostila, que vocês precisam lembrar e que vocês vão precisar focar aí na hora de estudar. Vão pegar o material e vão intercalando o material de acordo aí com a nossa revisão. A nossa avaliação já foi divulgada aí pelo Ademir, então só dá uma olhadinha lá no dia que ela está. Pega o link, faz a avaliação. Se tiver algum problema aí durante a avaliação, só me chamar no WhatsApp que eu dou uma olhada para vocês no que está acontecendo. Uma coisa que eu acho interessante, terminou a avaliação, me manda uma mensagem perguntando se está tudo ok com a prova. Eu vou acompanhar a prova durante o andamento, então eu consigo ver se a prova foi finalizada, se está tudo certo. Ética, sim, a turma de ética teve um probleminha aí no bimestre anterior da prova não ser finalizada. Então dá uma olhada nisso. Se recebeu o aviso de prova finalizada, tranquilo. Se não recebeu, me chama e pergunta e eu falo para vocês aí, dou uma olhadinha e confirmo para vocês. Beleza. Vamos lá então, vamos conversar aí sobre esse conteúdo. O primeiro ponto que a gente falou nesse segundo bimestre foi a respeito dessas relações interpessoais, como que elas poderiam afetar aí no ambiente de trabalho. E a gente basicamente classificou, né? A gente fez algumas classificações de acordo com a forma que o comportamento individual ele seria capaz de interferir nas questões éticas. A gente percebeu durante essa aula aqui que a gente tinha padrões de personalidades diferentes e padrões de comportamentos diferentes. Então, os grupos de pessoas vão ser necessariamente divididos nas possibilidades que a gente tem de diferenciação de cada um dos indivíduos. Então, por exemplo, a gente viu eventos de comportamentos mais ativos, de comportamentos mais passionais. A gente viu momentos em que as tomadas de decisão estavam muito relacionadas com os comportamentos de controle. Então, a gente viu vários itens aí ligados a questões comportamentais e como que elas poderiam interferir. Então, na revisão, eu vou direto nesses pontos e a gente vai discutir um pouquinho aí sobre eles. E são eles que vão ser os itens básicos aí da nossa avaliação. Beleza. Então a gente conhece essas relações dentro do ambiente de trabalho, a gente sabe como que elas funcionam. Então a gente vai precisar ver agora os eventos que a gente tem ligados ao comportamento individual que podem influenciar na tomada de decisão. Uma coisa, por exemplo, chega para mim uma situação similar àquelas situações que eu coloquei para vocês nos trabalhos. Chega uma situação e eu tenho que ter uma forma de tomada de decisão. E essa forma da gente conseguir tomar essa decisão não vai ser igual para todo mundo. A gente vai ter comportamentos individuais que vão influenciar nessa tomada de decisão. Aqui a gente tem alguns fundamentos básicos aí para a questão individual. Então a gente viu indivíduos que se encaixam no centro de controle, indivíduos que se encaixam nos eventos de autoestima, de automonitoramento, disposição de risco, enfim. Então todos esses itens aqui, eles necessariamente ajudam aquele indivíduo a garantir que ele consiga ter uma tomada de decisão. Então, por exemplo, a gente pega a disposição de risco. Se é uma tomada de decisão em que envolve algum risco presente, é possível que necessariamente esse indivíduo aqui vá ter essa tomada de decisão, porque ele é uma pessoa que tem essa habilidade de lidar com situações que não são muito bem definidas, lidar com situações necessariamente de risco. Então, a ideia para quem possui esse tipo de padrão comportamental é necessariamente conseguir realizar a tomada de decisão independente do que pode ocorrer. Então, a gente percebe aqui
que é o indivíduo que vai conseguir ter uma tomada de decisão mais intensa para a gente. E cada um desses itens aqui vão se encaixar naquele comportamento que é mais ativo, naquele comportamento que é mais passional. Quer ver um exemplo disso? Vamos pegar o primeiro aí, o centro de controle. Que seria aquela pessoa que acredita realmente que consegue determinar e controlar as funções que desempenha. Beleza. Se a gente for pegar essa pessoa que apresenta esse centro de controle e é uma pessoa ativa nas tomadas de decisões, a gente percebe que ele é muito ativo para controlar, tem um controle muito bem definido, e se ela for uma pessoa passiva, mas continuar tendo esse centro de controle, vocês vão perceber que é uma pessoa que tem o controle, mas que não se arrisca. Ela vai tentar controlar o máximo possível para evitar problema. Já a pessoa que tem esse comportamento mais ativo, ela vai controlar tudo que traz vantagem para aquele evento que ela está administrando naquele momento. Então percebam que dentro de cada um dos comportamentos básicos eu posso ter variantes, não é sempre igual. Olha a disposição de risco. Aquele indivíduo que é mais ativo, ele tem esse gosto pelo aquilo que é improvável, por aquilo que é incerto. Isso se ele estiver em uma posição ativa. Se ele estiver na disposição de risco e tiver um comportamento passional, ele vai ser o indivíduo que se arrisca, sim, mas ele tem uma extrema cautela. Ele não vai em situações tão indefinidas assim, coisa que o comportamento ativo vai assumir. Então vejam que são padrões comportamentais que a gente vai ter que vão ser estabelecidos de acordo aí com cada um dos indivíduos. Beleza. Seguindo aí, a gente percebe que esse comportamento ele vai estar ligado a influências que nem sempre estão diretamente ligadas com a pessoa. Algumas influências que são da pessoa, como a idade, a questão de sexo, a questão do estado civil, as questões da própria personalidade do indivíduo, mas a gente vai ter também as características externas que acabam influenciando as questões de posições políticas, culturais e por aí vai. Então a gente vai ter muitas variantes dentro daquilo que a gente já conhece para estabelecer esse comportamento individual. E a gente pode ter também o comportamento coletivo. Acho que a gente não estabelece isso nessa apostila, mas, que não envolve aqui para a gente, mas só para vocês entenderem que existe os comportamentos coletivos também. É muito comum a gente perceber funcionários, pessoas, alunos, enfim, que moldam o seu comportamento de acordo com o grupo. Moldam seu comportamento de acordo com o que está vivenciando. Então, não é uma decisão totalmente dele. Ele está fazendo exatamente porque viu que é o padrão comportamental daquele grupo de pessoas. Então, eu também tenho esses comportamentos que são coletivos. Esses comportamentos coletivos a gente consegue moldar. São esses comportamentos coletivos aqui que ajudam a gente a estabelecer regras, a estabelecer padrões e estabelecer os protocolos éticos de um local. Então, os comportamentos coletivos aí, eles ajudam a gente a ter um pouquinho mais de controle daquela população que a gente está experimentando, né? Daquela população que a gente está convivendo. Beleza. A gente vai ter uma pirâmide aí que ela está relacionada com o comportamento individual de acordo com as necessidades de um indivíduo, né? O quanto que aquele indivíduo se sente realizado, por exemplo. Então, a gente percebe que para a gente desempenhar algumas funções, a gente sempre vai ter algum tipo de necessidade. E essas necessidades podem estar ligadas a vários pontos da nossa vida. Então, a gente vai ter aquelas necessidades que são puramente fisiológicas, onde a gente vai ter aí uma possibilidade. A gente vai ter aí uma possibilidade de conseguir determinar quais seriam as necessidades básicas de um indivíduo de acordo com algumas formas de classificação. Então, a gente vai ter as fisiológicas, que seria o ponto inicial, né? A manutenção de vida de um organismo, o processo de respirar, de beber, dormir, enfim. Então, a gente vê aqui um ponto muito inicial, um ponto muito básico aí de necessidade que a gente vai ter. Depois disso, a gente vai melhorando. Então, os comportamentos aí e as necessidades que estão ligadas a questões de segurança. Então, a gente percebe aí os empregos, né? O trabalho para o indivíduo que garante segurança, saúde, propriedade, enfim. Então, essas questões conseguem garantir para o indivíduo uma certa segurança. Só que ele não vive sozinho, ele precisa atingir as necessidades sociais. Então, os relacionamentos que são estabelecidos, independente de ser família, amizade, enfim, mas esses relacionamentos precisam acontecer. Tá. Depois disso, se eu tô aqui, eu já tô em um processo de realização e de necessidade sendo atendido de forma considerável. Mas a gente precisa melhorar mais alguns itens aqui. A gente vai ter os eventos de estima, que estão mais ligados com a confiança, com a autoestima de um indivíduo qualquer,
que garante as suas tomadas de decisão. Então, se a gente voltar lá nos grupos anteriores, a gente vai ver que aquele que tem o centro de controle, se ele não tem confiança, não apresenta esses comportamentos de estima aqui, o controle que ele vai exercer é mais para evitar problemas, certo? E não para garantir um sucesso em alguma atividade. O controle dele está mais para evitar problema. Então ele não quer passar por esse problema, ele não acha que é capaz de, não tem confiança de que aquele método ou da sua própria atuação seja capaz de controlar. Então ele vai estar sempre evitando essas situações. E por último aí, a gente vai ter a autorrealização. Então, chegar nesse ponto aqui não é algo simples e nem sempre a gente vai conseguir chegar nesse ponto aqui em todo o momento da nossa vida, em todos os setores da nossa vida. A gente vai estar sempre migrando nessa pirâmide. Então, é muito difícil alguém estar a todo momento nesse ponto azul, no topo dessa pirâmide. Uma pessoa para chegar aqui, ela precisa ter uma total autorrealização, ela precisa ser totalmente independente e não é algo tão simples pra gente. A gente pode ter momentos onde a gente está aqui em cima, momentos que a gente cai aqui um pouquinho, momentos que a gente vai aqui pra cima. A gente percebe que isso vai sempre fluir, vai sempre oscilar. Não dá pra gente ter, infelizmente, não dá pra gente estar sempre aqui em cima. Mas a ideia é que a gente tente constantemente conseguir chegar nesse topo aqui. Beleza. Vamos relacionar, então, os estilos que a gente vai ter de acordo com os pontos básicos aí. Lembram do estilo agressivo, estilo passivo? A gente está falando deles desde o início. Então, a gente está vendo esses dois aqui. Em nenhum momento um é melhor do que o outro, certo? São estilos que a gente vai ter para os indivíduos. Só que o que a gente percebe? Para cada um desses estilos aqui, vai ter um comportamento bem específico para cada um deles. Um posicionamento aí mais incisivo, que pode ser algo bom em alguns momentos, pode ser ruim em outros momentos. Um comportamento mais passional, mais cuidadoso, mais cauteloso, que pode ser bom em alguns pontos, pode ser ruim em outros. Por exemplo, um comportamento passional em uma posição de liderança fica complicado. Dá para atuar? Tranquilamente, mas eu preciso ter um posicionamento ativo, certo? Mesmo que eu esteja em um estilo passional. Isso é algo que a gente faz ao longo da vida. Então vamos pensar vocês. Eu sou extremamente tímido, não é comum eu tomar decisões, mas chega momentos da minha vida em que isso precisa acontecer. E a gente faz. Só que não é o nosso estilo próprio, não é o nosso estilo relacional básico. Mas a gente consegue migrar entre eles aí tranquilamente, desde que a gente tenha controle da nossa forma de agir. Então isso é o que a gente vai precisar fazer aí constantemente. A gente vai ter os estilos que são um pouquinho mais complexos aí pra gente, que vão estar ligados aí com as relações que a gente vai ter, independente de ser ativo ou passional, onde a gente percebe que eu posso ser um indivíduo que está dentro de um comportamento ativo e, além disso, eu sou manipulador. Isso é coisa ruim? Não, quer dizer que é um indivíduo que consegue necessariamente orientar, consegue direcionar o ponto que ele precisa chegar. Então, ele consegue realizar esse processo. Posso ser um indivíduo passional manipulador. Então, eu não faço isso diretamente. Eu consigo manipular, eu consigo administrar tudo que eu preciso realizar de uma forma que quase ninguém percebe que eu estou fazendo isso. Então, eu faço de uma forma passional, de uma forma simples, em que ninguém percebe que isso está acontecendo. Então, percebam que não tem diferenças entre essas questões ativas ou passionais. Na verdade, é a forma que trabalha. Os dois vão atingir o mesmo resultado. Pode ter momentos em que um é mais rápido, em que um é mais fácil, ou que o outro demora um pouquinho mais, enfim. Mas de todas as maneiras aí, a gente vai conseguir chegar nesse resultado, desde que você saiba como lidar com as situações. E isso é a questão ética pra gente. Os estilos aí autoafirmativo. Então, nesse momento aqui, a gente vê indivíduos que necessariamente precisam mostrar essa capacidade que eles têm, esses sentimentos que eles têm, esses pensamentos, enfim. Isso acaba ajudando, na verdade, uma forma tanto para o manipulador quanto para o estilo passional ou o estilo ativo aí, para mostrar realmente essas posições. Então, é um estilo aí que é interessante também para a gente tomar como um ponto básico aí para a gente. Beleza. A gente percebe o quê? Que todos esses eventos garantem o principal para a gente, que é a comunicação interpessoal.
E essa comunicação interpessoal, ela vai funcionar de acordo com alguns padrões. Esses padrões aí, eles vão estar ligados com todos os eventos de comunicação. Então, por exemplo, uma coisa bem simples que a gente vê aí. Quando eu tenho qualquer tipo de informação que ela precisa ser compartilhada, isso é uma comunicação interpessoal. Então, eu tô aqui, ó, cadê? Aqui, ó. Compartilhar informações. Esse compartilhamento de informações aí, ele necessariamente é uma maneira que a gente tem de disseminar conhecimento, de compartilhar os itens que a gente está trabalhando, enfim. Só que a forma que a gente comunica é algo muito importante. Por exemplo, eu posso hoje dar um trabalho para vocês, fazer a explicação desse trabalho e vocês entenderem de formas diferentes. Aí chega na entrega do trabalho, vocês me entregam os trabalhos de maneira não similar ao que eu pedi. Então vocês entregam o trabalho da forma que vocês entenderam, que nem sempre é exatamente aquilo que eu pedi para vocês. Porque a gente sabe que os indivíduos aí necessariamente conseguem entender de formas diferentes. Então a gente aprende de formas diferentes, em momentos diferentes. Tem gente que precisa de um tempo maior para entender uma informação, outros entendem muito rápido. Então a gente vê que a maneira que a gente compartilha as informações é algo interessante aí. Pense em uma sala de aula. Numa sala de aula a gente vai ter alunos que entendem de maneiras diferentes e a gente precisa estar de olho nisso. Só que a gente precisa de um retorno. Então, se vocês não me perguntam, se os alunos não perguntam o que está acontecendo, se falam que não entenderam aquilo, fica muito difícil da gente avaliar. Fica muito difícil aí da gente saber se essa comunicação está acontecendo ou não. Então, todos esses pontos que a gente tem aqui são interações de uma comunicação interpessoal. E a gente vai precisar entender todas elas aí sem ter alguns problemas envolvidos. Quer ver uma questão aqui, ó? Essa daqui. Vamos pegar aquele comportamento ativo-agressivo, aquele comportamento lá no início. É comum, se uma pessoa do comportamento ativo-agressivo aí se comunica com uma pessoa de comportamento passional, ela poder necessariamente aí trazer informações que podem gerar atrito. Porque a forma como ele se comunicou, a forma como ele trouxe aquela informação pode necessariamente trazer algum dano para aquele indivíduo que tem comportamento passional. Então, é interessante a gente conhecer um pouco, né? Então, por isso, quando uma relação se estabelece, é a primeira vez que você vai comunicar com aquele público, seria interessante a gente conhecer o perfil, pelo menos, né? O mínimo que a gente precisa conhecer é o perfil, para saber como que a gente vai abordar. A forma como eu abordo esse conteúdo com vocês é diferente se eu fosse abordar esse conteúdo com o ensino médio, por exemplo. Porque eu tenho um público diferente, que vai entender de uma forma diferente. Então, a forma que eu vou passar, a forma que eu vou comunicar, precisa ser adequada ao perfil que eu tenho. Senão, eu vou ter ruído, obviamente eu vou ter ruído de comunicação aí. Beleza, vamos ver o que mais que a gente tem aqui. Paramos aqui, já chega na ética e globalização. Aqui nesse ponto, tudo que a gente viu estava relacionado com um ambiente de trabalho, com as interações que a gente tem. Só que eu vou precisar entender que nem sempre tudo isso que a gente viu vai funcionar com o mesmo grupo de pessoas. Eu vou ter grupos de pessoas diferentes aí. E esses grupos de pessoas, ou de comportamentos, ou de informações, ou de empresas, enfim, elas nem sempre são de uma mesma região. Hoje, a gente vive em um mundo onde a sociedade é globalizada. Quer dizer o quê? Quer dizer que a gente não é mais isolado. A gente tem influências externas agora. Então, o equipamento que eu estou usando para gravação, o equipamento que vocês estão vendo para assistir a aula, provavelmente não é de origem nacional. Ou a tecnologia, ou o próprio produto, ou a forma de comércio. Alguma coisa é importada. Então, a gente vai ter, sim, uma influência muito grande do ambiente externo, de outros países aí pra gente. E quando essas novas culturas chegam, a gente precisa achar uma maneira de interagir com essa nova cultura. Então, as questões de ética e globalização, elas mostram pra gente que tudo que a gente vê hoje não quer dizer que foi exatamente assim no passado. E tudo que está acontecendo agora não vai ser assim daqui 100, 200 anos. A gente percebe que vai ter mudanças. A sociedade tende a mudar.
Então a globalização traz isso pra gente. A gente não vai ter uma cidade isolada, a gente não vai ter uma empresa isolada, que ela não interage aí com o restante da população. Se não interagir com o restante da população, ela não permanece no mercado. Então eu preciso ter essa relação, eu preciso ter essa interação aí. E a gente percebe que vários pontos vão começar a surgir. Um primeiro item aí é se a gente começar a perceber que começa a entrar grupos de indivíduos, pessoas, empresas, enfim, que apresentam padrões comportamentais completamente diferentes daquele que a gente acredita. Ou comportamentos, ou culturas, ou posições políticas, religiosas, enfim, que são completamente diferentes daquilo que a gente acredita. A ideia não é a gente concordar com esses posicionamentos. A ideia é a gente achar um ponto de equilíbrio em que a gente consiga conviver e consiga seguir com as nossas atividades aí. É para você interagir? Não. É para você necessariamente ter essa relação profissional. Ela precisa acontecer. Então, se eu tenho um indivíduo aqui, ó, esse indivíduozinho que a gente está vendo aqui, se ele tem um determinado posicionamento religioso, político, enfim, isso não é algo que interfere nas relações de trabalho. Não influencia. O que influencia aqui é basicamente o desempenho que ele tem. E isso é algo interessante. Isso é algo que vai ser influenciado pelo posicionamento político, pela questão religiosa? Não. Isso pode ser algo que pode estar relacionado com as relações interpessoais. Isso sim, com as interações que ele vai ter com outros indivíduos. Mas para a questão do trabalho que ele desempenha, para a atividade profissional dele, a gente está lidando com o profissional e não com as crenças dele. Então, se eu vou estabelecer uma relação de negócio com essa pessoa aqui, as crenças que ela tem não estabelecem muito significado para mim. O que eu quero com essa pessoa é a relação de negócio que está sendo estabelecida. É isso que a gente quer. Então, a questão ética está aqui, da gente saber ter a tomada de decisão sem que essas influências externas aí sejam capazes de influenciar. Essa é a ideia. Já nas relações interpessoais, aí fica um pouco mais difícil, né? Conviver constantemente com esses posicionamentos completamente diferentes aí. A ideia é tentar realizar o máximo que a gente conseguir sem estar ferindo o posicionamento do outro. Isso já é suficiente. A ideia não é que vocês sejam os melhores amigos aí, mas a ideia é que os pontos éticos básicos que a gente viu lá no comecinho do semestre, eles precisam se manter. Se eles se mantêm, tá tudo certo. Se na relação profissional não tem influências desses posicionamentos, dessas crenças, também tá tudo certo aí pra gente. É isso que a gente quer. Seguindo aí, a gente vê que tudo que a gente tem hoje, no nosso tempo presente aí, não é similar a tudo que a gente viu ao longo do tempo, graças aos eventos de globalização. Então, a nossa espécie aí, em tudo que a gente conseguiu ter, foi necessariamente tudo transformado, vários conflitos aconteceram e novas informações foram surgindo. E isso foi passando de geração para geração e garantindo uma mudança nos comportamentos. Então isso sempre vai acontecer. Quer ver um exemplo disso? Os padrões de vestimenta, roupa. Eles vão mudando ao longo do tempo. Então se a gente pega lá para 1920, se a gente pegar os padrões que a gente tinha de vestimenta lá, a gente vê que são completamente diferentes de hoje. Então isso foi mudando ao longo do tempo. E isso é um comportamento. É uma questão comportamental. É uma questão ética envolvida. E a gente percebe que esse padrão foi mudando ao longo do tempo. E a gente vai perceber que daqui a 10 anos a gente vai ter outros padrões chegando. Vai ter momentos em que eles voltam, em que eles desaparecem, voltam e desaparecem, mas enfim. A gente sempre vai ter esses eventos ocorrendo graças à globalização aí pra gente. Seguindo aí, a gente vai ter alguns exemplos do que pode acontecer, do que pode surgir pra gente ver que a globalização existe. Então, em um ponto básico, hoje, se eu quiser entrar em uma rede social e me comunicar com alguém de um outro país, é algo que eu faço em segundos, certo? Se a gente for pegar em épocas passadas aí, para a gente estabelecer um processo de comunicação, eu precisava enviar uma carta. E essa carta levava semanas para chegar naquele outro local. Então percebam o tempo de comunicação. Para essa carta voltar, para a gente ter a resposta
A gente ia ter um mês, talvez, aí, para ter essa resposta chegando. Então, em momentos em que a gente não tinha um mecanismo tão eficiente de comunicação. Hoje a gente tem. Quando a gente compra qualquer produto, aqui eu tô falando de produtos importados, mas nem sempre é isso. Às vezes eu compro um produto que é produzido dentro do nosso país, é um produto nacional, mas a tecnologia é importada. Então, a metodologia de montagem, a metodologia de fabricação é importada, não é nossa. Então, a gente está tendo o evento de globalização nesse momento. Então, a gente percebe o quê? Que existem muitas formas aí da gente ter essa informação. A gente tem uma globalização muito grande nos padrões de disseminação de informação. E a gente não vai conseguir ficar longe delas. Quando a gente olha para momentos mais específicos de comunicação, questão de internet, rádio, TV, a gente vê que é uma velocidade muito grande para a gente compreender as informações. E eu posso ter isso sendo intensificado. Quando a gente olha para rádio e TV, a gente depende de pessoas que comunicam, né? Que vão fazer essa comunicação para a gente. Quando a gente olha para a internet, não. A informação ela é muito mais fácil de ser divulgada na internet do que em questões de rádio ou TV. Na internet eu consigo divulgar uma informação de uma forma muito mais rápida. Em rádio e TV, eu tenho os eventos de... eu preciso sintonizar, né? Eu preciso estar alinhado com esses canais de rádio e TV para eu garantir a informação. Pela internet, não. Pela internet, isso chega de qualquer maneira. Isso chega de qualquer forma. Abri o meu celular, fiz uma pesquisa sobre geladeira. Daqui 2 minutos, todas as minhas redes sociais estão com anúncio de geladeira. Por quê? Porque eu tenho um evento globalizado aí. Eu tenho muita informação sendo divulgada e a gente vê isso em tempo real, de uma forma extremamente rápida. Isso garante pra gente aí que a informação não permaneça estável. Ela é muito instável. A todo momento ela tá mudando, a todo momento ela vai estar ciclando aí pra gente. Vamos ver o que mais tem nessa apostila aqui que é interessante para nossa avaliação. Eu acho que está ligado nas questões de desafio. Cadê? Aqui. A gente vai ter alguns desafios aí para a gente conseguir atingir. E esses desafios estão mais ligados na nossa postura ética. Como que a gente vai se relacionar com grupos de pessoas de padrões comportamentais, culturais, políticos, religiosos completamente diferentes dos nossos aí. A gente precisa achar um ponto de equilíbrio aí. Nem sempre esse ponto de equilíbrio é uma total interação. Talvez esse ponto de equilíbrio é eu simplesmente evitar atrito. Só isso. Então, só isso já é o suficiente aí pra gente. Se a gente evita o atrito, já tá muito bom. A gente já tá conseguindo trazer algo bem interessante aí pra gente. O respeito mútuo é algo que a gente vai precisar permanecer aí. Então, se eu não tenho esse atrito, bem óbvio que eu não vou ter grandes problemas aí com esses eventos de interação aí, não. Vamos ver o que mais que a gente tem aqui. Já vai para o último item, continua com as questões de desafio. Mas, na verdade, eu quero isso daqui, ó. Esse ponto aqui. A gente vai ver que os valores, né, o que a pessoa acredita ou não, é algo muito variável. E isso vai ser definido de acordo com as culturas que a gente vai ter. Então, é interessante a gente encontrar posturas éticas que podem ser tomadas que sejam capazes de atender em diferentes costumes que a gente possa estar convivendo. Então, posturas que a gente vai poder tomar, uma postura que evita atrito, uma postura que evita riscos, já é suficiente aí para trazer para a gente uma forma de se relacionar com esse mundo globalizado. Beleza? Se tiverem dúvida aí no conteúdo, mandem mensagem lá para mim. As atividades já estão postadas no portal, só entregar via portal que tá tudo certo. Na semana que vem a gente faz a nossa avaliação aí.